Hello everyone, this is the teacher talking to you. Hoje vamos falar de uma estrutura muito usada no dia a dia. Estrutura bacana da língua inglesa que vai facilitar para vocês se expressarem no sentido de quanto mais isso, mais aquilo, quanto menos isso, mais aquilo, quanto mais eu faço isso, mais isso acontece. Tipo assim, quanto mais eu como, mais gordo eu fico. Quanto mais eu falo com ele, mais eu o admiro. Esse tipo de estrutura. É muito comum quando as pessoas estão aprendendo inglês, né, no começo, elas quererem traduzir o pé da letra. E aqui não tem nada a ver com isso. Essa estrutura é composta de duas cláusulas, uma sentença com duas cláusulas, separada por uma vírgula. Então vamos lá. O primeiro exemplo é: quanto mais frio, melhor. The colder, the better. Essa estrutura, ela é já para quem já está estudando um pouquinho inglês há um tempo, já está num nível intermediário até mais. E é o seguinte, ela é composta de duas cláusulas, como eu falei antes, e essas cláusulas são compostas do quê? De dois comparativos, sejam adjetivos, sejam uma sentença com verbos. Essa aqui são dois adjetivos, na forma comparativa, são adjetivos monossilábicos. Adjetivos monossilábicos, para você dizer mais isso ou mais aquilo, você vai acrescentar as letras ER ao adjetivo, formando assim o mais. Cold é frio, então the colder, mais frio. Então, sempre antes de cada cláusula, você vai ter o artigo the. The colder, the better. Ou the colder, the better. Ok? O comparativo de good é um comparativo anômalo, é better. Mas aqui eu não estou aqui para ensinar comparativos. Tá? É só para dar uma refrescadinha na memória de vocês. Muito bem. Quanto mais frio, melhor. The colder, the better. Ou the colder, the better. Eu vou tentar colocar as duas versões mais utilizadas do inglês, que é britânica e americana, apesar que eu falo naturalmente britânico, mas eu também sei se precisar imitar americano, né? Tudo bem, então. Então vamos passar para a próxima, the next one. Quanto mais quente o café, melhor. The hotter the coffee, the better. Or the hotter the coffee, the better. Tempinho aí para vocês repetirem, se vocês quiserem. The next sentence. Quanto mais velhos nós ficamos, mais sábios nos tornamos. Quanto mais velhos nós ficamos, mais sábios nós nos tornamos. The older we grow, the wiser we get. The older we grow, the wiser we get. Ok? Comparativo de older, older, de wiser, wiser. Ok. The next sentence is: quanto menos nós gastamos, mais nós economizamos. Quando a gente vai falar quanto menos ao invés de quanto mais, a gente vai usar the less. The less. Né? Less, que é o comparativo de little ou de little. Ok? E na segunda cláusula aqui a gente tem uma sentença com verbo. Quando isso acontecer, a gente vai usar o the more. E depois continuando a sentença, conjugando o verbo. Ok? So, the less you spend, the more you save. Ok? The next sentence. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. The more I practice, the better I get. The more I practice, the better I get. A primeira cláusula nós temos o the more com a conjugação de um verbo, e a segunda
a gente tem a comparativo de good, the better, e também uma conjugação do verbo. Eu poderia ter omitido o I get na segunda, porque está claro no contexto, né? The more I practice, the better. Ok? Ok, vamos lá para a próxima sentença. The next sentence. The more I watch the show, the more I like it. Aqui nós temos um exemplo de duas cláusulas com the more e a conjugação do verbo. Quanto mais eu assisto essa série, esse programa, mais eu gosto. The more I watch the show, the more I like it. Ok? E é fácil, gente. É só pegar tudo que vocês forem falar nesse sentido, é só saber o verbo, é só saber a estrutura e usar. Né? Você não vai ter que usar a palavra quanto, a tradução literal dessa palavra. Não, isso não existe. São duas línguas de duas fontes diferentes, uma vem do latim, a outra do anglo-saxão, apesar que uma é influenciada pela outra, mas no geral é assim. Então são estruturas diferentes para expressar a mesma coisa, a mesma situação. The next sentence. Isso é comum, né? É um lugar comum. Quanto mais velha ela fica, mais bonita ela é. Ou quanto mais velha ela é, mais bonita ela fica. The older she gets, the more beautiful she is. Quando nós temos um adjetivo com mais de uma sílaba, tipo beautiful ou beautiful, ok? Você não vai poder colocar o ER no fim do adjetivo. Não é assim que funciona em inglês. Para você colocar um ER no adjetivo, só quando ele é monossilábico, ou até duas sílabas, mas terminada com Y. Quando é duas sílabas, quando é uma palavra que termina em Y, até duas sílabas dá para colocar um IER ali. Mas também pode usar o more, ok? Então, como convenção, vamos adotar aqui adjetivos monossilábicos que você acrescenta ER. Já beautiful é um adjetivo beautiful, 3 sílabas, ok? Nós temos então que colocar o the more na frente do adjetivo para fazer o comparativo, ok? The older she gets, the more beautiful she is. The next and last sentence is: quanto mais eu o conheço, menos eu confio nele. Ok? Aqui nós temos o uso de the more numa cláusula, the less numa outra, fazendo a sentença ter sentido. Quanto mais eu o conheço, menos eu confio nele. The more I know him, the less I trust him. Ok, gente? Alright, people. Well, I hope you have liked this class. And I hope this class helps you get on with your English. Okay? Thank you very much. Spread the news, spread the video, okay, so that everyone can learn. Alright? Thank you very much. See you next time.